Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as duas últimas estruturas utilizadas aí no ambiente corporativo para armazenamento de dados, que seria Data Warehouse e Data Lakes. Então vamos falar primeiro sobre os Data Warehouses. Os Data Warehouses foram originalmente desenvolvidos para aplicações de Big Data e Business Intelligence, mas também são ferramentas bastante valiosas para produção, para machine learning em produção. Né? Um Data Warehouse é uma tecnologia que agrega dados de uma ou mais fontes para que possam ser processados e analisados. Um Data Warehouse geralmente é destinado a trabalhos em lote, em batelada, de longa duração. Esse armazenamento ele é otimizado para operações de leitura, não de escrita. Os dados que entram no warehouse podem não estar em tempo real, não é a prioridade dele. Tá? E quando você está armazenando dados em um data warehouse, os seus dados precisam estar num esquema bastante consistente. Vamos ver algumas características-chave aí dos data warehouses. Um data warehouse ele é orientado para assunto, né? Subject oriented, né? E as informações armazenadas nele giram em torno de um tópico específico. Por exemplo, os dados armazenados no data warehouse podem ser focados nos clientes ou nos fornecedores da organização, né? E os dados nessa estrutura podem ser coletados de várias fontes, como eu falei, como banco de dados relacionais, ou arquivos e assim sucessivamente. Os dados coletados em um data warehouse geralmente são datados para manter o contexto de quando foram gerados. Então, é importante que eles tenham data, né? Tem timestamp. Os data warehouses eles não são ativos, o que significa que as versões anteriores dos dados não são apagadas quando os novos dados são adicionados, como é feito, por exemplo, num banco de dados normal, né? Isso significa que você pode acessar os dados armazenados no Data Warehouse ao longo do tempo, né, em função do tempo, e entender a evolução dos dados. Vamos ver algumas vantagens dos Data Warehouses. Primeiro, os Data Warehouses oferecem capacidade aprimorada de analisar seus dados ao longo do tempo, por conta do timestamp, como eu mencionei. Né? Um Data Warehouse pode ajudar a manter contextos, ou seja, quando você armazena seus dados no Data Warehouse, ele segue um esquema consistente que ajuda a melhorar a qualidade e a consistência dos dados. Alguns estudos têm mostrado que o retorno sobre o investimento para o Data Warehouse tende a ser bastante alto em muitos casos de uso. Né? Por fim, a eficiência de leitura e consulta do Data Warehouse é tipicamente alta. Então você tem acesso até rápido aí aos seus dados. Né? Você provavelmente já utilizou o banco de dados em algum momento na carreira, né? Então a pergunta natural é qual é a diferença entre um data warehouse e um banco de dados? Aqui a gente vai fazer algumas comparações. Os data warehouses são destinados à análise de dados, enquanto os bancos de dados são frequentemente usados a fins de transacionais, né? Dentro de um data warehouse pode haver um atraso entre o armazenamento dos dados e os dados que estão sendo refletidos no sistema. Ou seja, quando você coloca dado lá, não necessariamente ele na mesma hora está disponível para ser analisado. Já no banco de dados, os dados geralmente estão disponíveis imediatamente após a escrita, o armazenamento. Os data warehouses armazenam dados em função do tempo e, portanto, os dados históricos também estão disponíveis, diferentes do que no banco de dados. Os data warehouses também são tipicamente capazes de armazenar uma quantidade maior de dados em comparação ao banco de dados padrão. Né? E as consultas no data warehouse são complexas por natureza e tendem a rodar por muito tempo. Né? A query é bem complexa e vai ficar rodando um tempão. Considerando que as consultas no banco de dados são simples, né, e tendem a ser executadas em tempo real em comparação com o data warehouse.
E a normalização não é necessária em Data Warehouse, mas deve ser usada no banco de dados, né? Agora vamos falar um pouco sobre os Data Lakes, que é outra solução aí. Um Data Lake é um sistema ou repositório de dados, né, armazenado, onde os dados são armazenados em seu formato natural, né, formato bruto deles, né, que geralmente na forma de blobs ou arquivos. Um Data Lake, assim como um Data Warehouse, agrega dados de várias fontes de dados. Mas um Data Lake ele pode incluir dados estruturados, como bancos de dados relacionais, ou dados semi-estruturados, como o CSV, por exemplo, né? Ou até mesmo dados não estruturados, como um conjunto de imagens, documentos e assim por diante. Uma vez que os dados do Data Lake armazenam dados no formato bruto, eles não fazem nenhum processamento, diferente do Data Warehouse. E geralmente também não seguem o esquema, que os dados são realmente, vamos dizer, bagunçados, né? Soltos. Como que um Data Lake, então, difere de um Data Warehouse? Vamos comparar os dois. A principal diferença entre eles é que em Data Warehouse os dados são armazenados no formato consistente, que segue um esquema, enquanto no Data Lake os dados geralmente estão no seu formato bruto, portanto não seguem um esquema. No Data Lake também, a razão para armazenar os dados muitas vezes ainda não é determinada. Isso geralmente não é o caso no Data Warehouse, onde geralmente é armazenado com um propósito já bem especificado. Os Data Warehouses são frequentemente utilizados por profissionais de negócios também, enquanto o Data Lake normalmente é usado apenas por profissionais de dados, né, como cientistas de dados, por conta dessa não estruturação aí, né, falta de esquema, né? Uma vez que os dados em Data Warehouse são armazenados no formato consistente, as alterações nos dados podem ser complexas e custosas. Já no Data Lake, como não tem esquema, essas alterações são mais flexíveis e facilitam, nesse caso, a alteração dos dados, né? Então, revisando aí, primeiro a gente aprendeu sobre os Feature Stores, né? Que são repositórios para características de dados, né? Características altamente selecionadas, né? Passadas por uma curadoria, de uso específico para aprendizado de máquina. A gente também viu um pouco sobre repositórios de dados otimizados para leitura, né? Orientados a determinados assuntos, né? Conhecidos como Data Warehouse. E finalmente você também explorou os Data Lakes, que são repositórios para dados brutos e não processados. Essa foi nossos vídeos sobre o armazenamento corporativo de dados.